tenho certeza que você, como cliente, já decidiu nunca mais voltar a algum estabelecimento, a algum lugar que você foi, porque a experiência foi ruim, ou decidiu não fazer mais serviços com uma determinada marca, empresa, porque não se sentiu bem atendido. Então é um fato que a experiência é algo que faz a virada de jogo. A experiência agrega valor ao seu negócio, à sua hora. Então uma das formas de você aumentar o valor percebido do seu cliente em relação a você é entregar sim uma boa experiência. E isso pode se refletir também no preço e no valor que você vai cobrar do seu cliente. Então é um fato, e isso todo mundo sabe, que experiência faz muita diferença no atendimento. Inclusive, eu tenho dados aqui para vocês. Segundo um estudo da PwC, com mais de 15 mil pessoas, 73% dos consumidores apontam a experiência como um diferencial importante nas suas decisões de compra. Ou seja, elas levam em consideração a experiência que elas vão ter para decidir se elas vão comprar ou não. E olha que interessante, no Brasil esse número ainda sobe para 89% das pessoas. 42% das pessoas que participaram dessa pesquisa afirmam que pagariam mais por uma experiência receptiva e amigável. Mas enfim, o que no final é considerado experiência? O que no final faz diferença na experiência do seu cliente? Então aqui a gente vai dividir a experiência em 4 fatores, para você ter um checklist no seu negócio, na sua empresa, para você ver como que você pode, dentro desses 4 pilares, trazer uma experiência melhor para o seu cliente e, obviamente, faturar mais. Mas antes de começar, meu nome é Julia Picello. Se você ainda não está inscrito nesse canal, toca aqui embaixo, vem fazer parte, porque aqui eu falo sobre negócios, falo sobre mentalidade, falo sobre o mundo digital e também desenvolvimento humano. E aqui eu quero linkar também como que essa experiência tem a ver com a sua comunicação. Porque se eu falo de comunicação, por que eu estou falando tão enfaticamente de experiência? Porque a sua comunicação está totalmente relacionada nessa experiência que o seu cliente vai ter. Então, se você ainda não me segue, toca aqui embaixo, se inscreve nesse canal para receber mais conteúdos e vídeos como esse. E vamos aos 4 pilares da experiência. O primeiro deles é a experiência sensorial. É o que seu cliente vê, ouve, sente a nível de cheiro, de percepção. Então aqui, pensa nos 5 sentidos. O que vai fazer diferença? Um ambiente, uma decoração que esteja alinhada com o seu posicionamento, com aquilo que você quer comunicar. Aroma, cheiros agradáveis, que vão fazer o cliente ficar mais tempo com você. Aqui envolve a percepção de som, de música. Aqui envolve também a percepção de música ambiente, qual é o som que está tocando. Tem uma música, não tem uma música, isso vai fazer diferença inclusive no seu posicionamento. O conforto térmico que você vai passar com o seu estabelecimento, a questão de calor, frio, a experiência tátil, como que é a textura dos materiais, muitas vezes você trabalha com loja, como que é a textura dos materiais que você trabalha, ou até das embalagens onde você vai entregar o seu produto. E a ergonomia, como que é para você se movimentar na sua loja, ou se movimentar no seu estabelecimento, como que é para a pessoa ver isso junto com você. Quantas vezes, às vezes, a gente sai de uma loja porque ela está muito cheia, por exemplo. Então aqui a gente fecha o pilar da experiência sensorial, que eu acho que é o mais simples de entender. O segundo pilar é o da experiência emocional, como esse cliente se sente estando com você, no seu atendimento, no seu estabelecimento. Como é feito o atendimento? Se é um atendimento simpático, humanizado, se tem a personalização do serviço, por exemplo, você lembrar o nome de um cliente ou de algumas das suas preferências, surpresas agradáveis que você pode trazer, um brinde, um mimo, uma degustação. E também o sentimento de pertencimento, de criação de comunidade, que isso é algo que no digital é super potencializado. Desenvolver, muitas vezes, eventos exclusivos com clientes fiéis para sua marca. Enfim, é como você vai fazer o seu cliente se sentir ao longo desse processo com você. Nosso terceiro pilar aqui, para você avaliar a sua experiência, é a experiência funcional, que é a praticidade e eficiência na jornada desse cliente junto com você. E esse daqui, ó, é o campeão das reclamações de experiência, que é tempo de fila, por exemplo. Fluxo de atendimento, a organização, os processos serem ágeis ou não. As pessoas esperarem muitas vezes por um atendimento, e aqui eu não estou só falando de negócios físicos, por exemplo, você que tem um negócio digital, você que atende clientes no WhatsApp,
e deixa seu cliente lá esperando anos uma resposta. Isso conta para uma experiência negativa. Disponibilidade de produtos. Imagina, você muitas vezes entra numa loja e fala: eu quero tamanho M, não tem o tamanho M. Então me dá de outra cor, não tem de outra cor. Você tem um catálogo ali e não tem a disponibilidade para o seu cliente naquela hora. Ou você está num restaurante, vai pedir do cardápio e nada que tem no cardápio tem naquela hora. Facilidades de pagamento, como que esse cliente vai poder te pagar? Tem opção no Pix, tem opção no cartão? Como que funciona essas facilidades de pagamento no seu negócio? Integração digital, muitas vezes autoatendimento, por exemplo, né? As grandes empresas hoje de fast food têm feito muito isso, autoatendimento. Como que o cliente consegue acelerar o processo de atendimento sozinho antes de realmente chegar até você? Muitas vezes até no próprio WhatsApp você consegue integrar algumas automações que já vão respondendo o cliente, tirando a dúvida dele. Outro ponto muito importante aqui, falando de funcionalidade, é a localização, facilidade de acesso. Tem onde estacionar, eu consigo chegar, é um lugar seguro, tem transporte público perto. Isso também agrega na sua experiência. E o quarto ponto é a experiência relacional, que é a conexão da marca com o cliente, que é a sua conexão com o seu cliente, esse relacionamento que vocês estão construindo juntos. Isso pode ser feito com história e o propósito da marca, com uma comunicação clara que te posiciona, que seu cliente consegue entender, consegue se identificar e se relacionar de uma forma mais profunda com você, com sua história, com a sua marca, seu negócio. Conexão entre valores da empresa com as do seu cliente, um relacionamento pós-venda bem feito, acompanhamento desse cliente, feedbacks, mensagens para saber como esse cliente está, não só para vender. Muitas vezes, gente, a gente pensa muito no pós-venda como algo que vai levar esse cliente a uma nova venda ou que vai fazer o que a gente chama de um upsell, né? Eu vou vender um produto mais caro depois para esse cliente. A gente pensa muito nesse relacionamento pós-venda como uma máquina realmente de venda, de continuar vendendo, e não necessariamente só de se importar com a experiência do cliente. E o cliente, quando ele se sente cuidado, ele se sente mais à vontade para comprar de novo. Você ter experiência comunitária, espaços de socialização, workshops dentro da sua empresa, muitas vezes até trazer pessoas de fora, né, trazer outros profissionais, fazer conexão com outros profissionais que são muitas vezes de outros nichos, mas são nichos que conversam. Então, por exemplo, você é uma nutricionista e você vai trazer um educador físico para conversar com seus clientes, ou vai oferecer um serviço agregado. Saber usar o seu network fora do seu trabalho também para melhorar a experiência do seu cliente. E fazer integração com redes sociais, estimular o seu cliente a postar, a falar sobre você, repostar esse cliente, usar a história dele, fazendo esse compartilhamento de boas experiências. Então, recapitulando os 4 pilares para uma boa experiência, temos que pensar no sensorial, no emocional, no funcional e no relacional. Uma experiência bem planejada aumenta as chances de fidelização, de diferenciação, de recompra desse cliente com você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. E eu quero aproveitar para te perguntar aqui nos comentários se você já teve alguma experiência que te marcou, pra você compartilhar aqui com a gente. E é isso por hoje, nos vemos na próxima.